dói muito mais para ele, talvez, do que para um jogador que não tenha saído da base. Então, eu acho que a figura do jogo, para mim, ela muito se resume nessa imagem do Maicon, né, muito desequilibrado emocionalmente. Quando eu falo desequilibrado também, é um termo pesado, mas você vê que é acima da média esse peso emocional, né? A reação dele mostra isso. Não foi só o jogo de ontem, é a soma do que tem acontecido com ele especificamente e, obviamente, com os resultados do Corinthians. O resultado, como você falou, Barreto, deixa o Corinthians numa condição muito complicada, porque perdeu as 2 partidas em casa, contra o Argentino Júnior e novamente contra o Del Valle, e agora vai tentar se recuperar. Não depende mais só das suas próprias forças, e vai depender de 2 partidas fora de casa, né? Então, pode ganhar? Claro que pode ganhar, mas tem um cenário muito mais complicado. Tem 9 jogos pela frente, uma sequência muito complicada, quando se fala em tempo para o Luxemburgo poder desenvolver um trabalho, ter um treinamento, uma pausa, não vai ter, né? Agora, por exemplo, vai ter uma pausa um pouquinho maior, porque o jogo do Corinthians é na segunda-feira. No mais, vai ser um período difícil para o Corinthians, vai ter que se recuperar emocionalmente também, faz parte, acho que, desse momento do Corinthians. E todo mundo falou sobre isso, o Luxemburgo falou sobre isso também, Barreto, que o time está muito para baixo, né? O resultado não ajuda, obviamente, mas não é só de ontem, né? É um desequilíbrio que vem acontecendo. 4 treinadores passaram pelo Corinthians nessas 2 semanas, né? Fernando Lázaro afastado, que eu digo assim, ele sai do comando, mas vai para a posição de auxiliar técnico, depois o Cuca, depois Danilo, agora Luxemburgo. Então também não dá para cobrar muito, porque como o próprio Luxemburgo falou, ele teve 30 minutos ali para comandar um treinamento. Ele disse que ele já viu coisas positivas, né, que pode ser cobrado depois, vai precisar de tempo. E uma das coisas interessantes que ele falou na coletiva é exatamente sobre o Roger Guedes, que ele acha que o Roger Guedes está gastando muita energia com marcação, que ele não tem que fazer isso, que ele vai ter mais liberdade, vai ficar mais próximo do gol a partir dos próximos jogos, pelo menos essa é a intenção dele. As alterações que ele fez em relação ao clássico, ele barrou o Rony, né, que era um jogador que vinha sendo bastante criticado, ele apostou no Michael Fausto Vera e Juliano, o meio-campo do Corinthians, manteve Murilo na zaga, ao lado do Gil, e voltou o Fagner e o Adson. Então, essas foram as mudanças que o Luxemburgo aprontou para esse jogo, mas, de novo, né, começo de trabalho, teve 30 minutos para trabalhar, e o resultado que deixa o Corinthians numa posição muito complicada na Libertadores. Então, olhando para os campinhos agora, como começou, como terminou, vamos tentar identificar aí algumas ideias que o Luxemburgo já começou a aplicar. Porque é o seguinte, vamos olhar para a situação do grupo. Tá ruim, tá muito ruim. O Corinthians perdeu 2 jogos em casa, contra os adversários que estão disputando a vaga com ele diretamente. Então, tá enrascado. Vai precisar fazer agora um segundo turno dos sonhos. Tipo Fortaleza no passado, assim. Isso. O Fortaleza no passado era um time arrumado, o técnico estava lá, conhecia o elenco, sabia o que... Vai ter que operar um milagre para sabia o que fazer. O Corinthians não, é um clube completamente perdido. Não pode perder mais nenhum dos jogos. O Corinthians 7 ou 9 pontos. Pendurado na capa do Batman. 7 pontos, né? Talvez dê 9 pontos. Ainda pode passar? Pode passar, mas para isso precisa buscar 2 resultados em casa. Então a gente não precisa avançar muito nessa análise do que é a situação do Corinthians. Tem que ver o que o Vanderlei Luxemburgo consegue mudar aí nesse começo de trabalho. Ontem já apareceu alguma coisa ou foi aquela chegada do vamos com o time que estava aí mesmo, tentar fazer aqui o básico sem complicar muito? Não teve nada, taticamente, não dá nem para exigir. O Corinthians se colocou na posição de tratar um jogo de Copa Libertadores como uma coisa qualquer, que o técnico chega meia hora antes e fala com os jogadores e tenta tirar alguma coisa da cartola. Assim, o Corinthians está desprezando a Copa Libertadores, a sua torcida, a sua temporada. A temporada do Corinthians hoje pode ser o quê? Tentar um milagre para se classificar, deu sorte de não ser eliminado na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro parece longo e difícil para o Corinthians. Ficar em terceiro e ir para a Sul-Americana, Martim? Talvez seja esse o caminho? Tentar ir para a Sul-Americana? Pois é, eu acho que eu não concordo com essa tese. Assim, a gente já falou aqui sobre ela algumas vezes, né? Eu acho que o
Os clubes têm que mirar o maior... Enxergar isso de maneira pragmática. Tem que você mirar diz. sempre lá em cima. Será que não é melhor a Sul-Americana? O melhor não é, né? O melhor é ganhar a Libertadores. Mas tem hora que o melhor não está ao seu alcance. Agora só, não, gente. Não que fosse o plano, tá? Agora, Claro, nesse claro. cenário... Sim. Claro. Contingência. Ó, gente, deu ruim. Sim, redução de danos. Deu ruim na primeira metade. O que a gente faz na segunda? Eu acho preocupante a situação do Corinthians como um todo. Acho que o que dá para analisar do Luxemburgo, por enquanto, é só o que ele falou. O que ele fez em campo ainda é muito complicado. Quando ele chama atenção para a questão do Roger Guedes, que nem é tanto um problema, assim, dos mais graves do Corinthians, quando ele fala que, enfim, o elenco é esse, acabou, tem que encontrar o time, a grande preocupação é que tem que encontrar um time que não existe ainda, que não existiu nessa temporada ainda. A minha impressão da temporada do Corinthians é como se a metáfora você tem um prato de comida na sua frente, ele não é o prato de comida mais gostoso de todos, mas está lá. Uma temporada que não parecia brilhante, mas na tentativa de corrigir para tentar ser brilhante, ele conseguiu se encavalar ali em problemas, enfim, já foram muito, muito debatidos e que hoje tem essa situação bizarra. Não dá para falar que é bizarro, que não é bizarro 4 técnicos em 5 jogos. O futebol já parou comigo, mas eu vou resgatar aqui uma memória das minhas peladas. Às vezes ali no paro ímpar, você entrava em campo, olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, hoje vai dar ruim, hoje cair no time errado, hoje não vai ter jeito. Né? E como é pelada, é tudo no improviso, às vezes era exatamente o contrário do que você imaginava. Mas assim, eu só estou querendo fazer esse exercício de bater o olho na formação do time, né? Porque tem time que você olha e fala assim, esse time não vai. Respeitando aquilo que vocês já disseram, que não existe jogador ruim no nível profissional, mas existe jogador melhor do que o outro. Sim. Então, às vezes você olha para um time e fala assim, esse time não vai longe num campeonato brasileiro, por exemplo. Só olhar a formação. De repente vai chegar um técnico ali, vai conseguir operar um milagre, mas eu não consigo olhar para o time do Corinthians e achar que esse time do Corinthians não pode ser competitivo. Se a gente for analisar nome a nome, tem de onde tirar, não tem? Não é, Joana? Eu não consigo olhar para o time do Corinthians e falar, nossa senhora, que time feio. Sim, não vai... eu não consigo ver isso. Eu vejo ali um time que, nome por nome... Sim, concordo, mas não existiu esse time ainda. Pode jogar, que ele não aconteceu. Em 2023, não aconteceu. Em nenhum momento. Isso aí... Nenhum momento. O Corinthians não encarou o estadual como pré-temporada, como se parecia. O trabalho, claro, do Lázaro ali tem defeitos. Mas é que tem alguma coisa dando errado que vai além da escalação, vai. Tem, mas o Corinthians, este elenco do Corinthians, ele não foi pensado como um time também. Tem isso. Não foi assim, vamos montar agora um time, não é... O tal do negócio de ocasião, né? Vamos ver quem está disponível aí. Quem dá para trazer. Pô, Yuri Alberto é bom, ano passado rendeu, vamos hipotecar o futuro do clube para trazer o Yuri Alberto, legal. Paulinho estava aí, tem uma possibilidade, foi ídolo lá atrás, Juliano, Renato Augusto. Assim, o time não foi feito, não foi montado como um... Não é assim, o Juliano vai trazer essa contribuição, o Paulinho vai ocupar esse espaço, ninguém raciocina não assim, tem, né? Porque não tem quem pense futebol. A partir do momento do famigerado episódio Sogra do Vitor Pereira, todas as decisões tomadas deram errado. É incrível, assim. E o Vitor Pereira Inclusive queria... a decisão do Vitor Pereira de ir embora do Corinthians. Deu errado para ele. E para o Flamengo. outra que nem estava na história, mas... Foi atravessar a rua para escorregar nessa casca de banana. Mas é isso, o Vitor Pereira queria um outro time que a diretoria não tinha dinheiro para fazer, um time mais jovem, mais rápido, com mais vitalidade. Não tinha dinheiro, o que tem é isso aí. E aí o Corinthians tem dessas duas decisões, uma está errada. Ou efetivar o Fernando Lázaro como técnico, ou tirar o Fernando Lázaro depois de 3 meses. Uma das duas decisões está muito errada. E quem tomou a decisão errada... É a mesma pessoa. E continua lá, né? Sim, até dezembro quando tem eleição. No Corinthians não tem reeleição. Então, assim, é um clube muito à deriva, assim, muito... Aí traz o Cuca sem pensar no pacote que o Cuca representava. A situação para o clube se desenrola do pior jeito possível para o clube. Se fala abertamente sobre tentar outros técnicos. O Luxemburgo é o plano E do Corinthians, é a 5ª opção. Então é claro que não era... A própria diretoria chegou a negar que estava tentando contratar o Luxemburgo. Então, assim... Mas e aí vai dessa decisão de demitir um treinador com 3 meses de trabalho, que eu acho que é algo que os clubes precisam focar e entender, assim. Entender a temporada... Beleza, o calendário não vai mudar, vai ser isso que a gente falou, 3 meses de estadual.
é preciso encarar o estadual como uma pré-temporada, é preciso encarar esse começo de temporada sem entender. É preciso... Beleza, quer demitir o treinador? Espera pelo menos abril. Deixa o mês de abril para de fato a temporada acontecer, para entender melhor o seu time. Porque, obviamente, a classificação do Campeonato Brasileiro que está hoje vai mudar muito, mas ela já fala em 3 rodadas sobre o começo do campeonato. E a gente tem na liderança do Brasileirão, por exemplo, o Botafogo com 9 pontos, tem o Fortaleza com 7, o Botafogo que, enfim, saiu do Carioca antes, o Fortaleza que foi eliminado na pré-Libertadores em segundo com 7, tem o Internacional que saiu antes da final do Gauchão também com 7, não trocou o mano, o Fluminense com 6 pontos ali, que enfim, é todo esse trabalho. Enfim, são times ali que resolveram continuar, apesar das crises, da gritaria, resolveram continuar. Enquanto isso, os times que trocaram de treinador recentemente, o São Paulo está um pouco ali abaixo, é o 8º com 4 pontos. O Flamengo venceu só um dos 3 jogos. O próprio Corinthians está, ainda que, enfim, 3 rodadas apenas, na zona de rebaixamento com apenas 3 pontos. Então, assim, no mês mais importante do campeonato até aqui, que foi abril, e agora o próximo é mais importante ainda, que é maio, os times resolvem recomeçar um trabalho. E o Corinthians está dentro desse contexto. Eu acho que e o mais perigoso é que nunca passou perto de encontrar um time, ao contrário, por exemplo, do Flamengo, que teve ali alguns momentos, apesar do trabalho do Vitor Pereira ter sido muito ruim, mas algumas coisas que o São Paulo consegue aproveitar. Tem uma frase do Martim Anselmi, técnico do Independente Del Valle, eu só li ela escrita, não vi a coletiva, que é: nós analisamos a equipe do Fernando Lázaro. Depois analisamos a equipe do Cuca. Não deu tempo de analisar a equipe do Luxemburgo. Não, nem o Luxemburgo teve tempo de analisar o conseguiu prejudicar até o adversário. Exatamente. Né? É tão aleatório tudo, tão exótico o que está acontecendo no Corinthians, que poderia ter ajudado por o rival não ter informação sobre o time. Nós analisamos a equipe do Fernando Lázaro, depois a do Cuca, e ganhamos da do Vanderlei Luxemburgo. Enfim, vamos rodar o Luxa falando primeiro sobre o jogo de ontem, né? Sobre essa estreia dele pelo Corinthians, e depois tentando projetar o futuro, mas para isso ele foi buscar um exemplo lá no passado.